Muito bem, sejam bem-vindos. Amanda Barbosa. Amanda. Samuel. Boa noite, boa noite. Boa noite. Zélia Maria, missionária, já está aí. Alexandre Pascoal. Adeilton Bezerra, que eu vou ligar depois para ele para conversar. Alexandre Pascoal. Sejam bem-vindos todos. Amanda Barbosa apareceu agora para mim aqui. Davi Dionísio, reverendíssimo. Muito bem. O Ibanez está só brechando ali, é? Só brechando quem está presente. Não é? É a vantagem quando a gente não vai pregar, sabe, pastor? É, né? Dá para prestar atenção, né? O reverendo Davi aí tá com cavanhaque agora, né? De vez em quando eu deixo assim um pouco para mudar um pouco, né? Ficou legal. Nildo também entrou ali, eu já vi. O pessoal de Barra do Louvor hoje montaram foi uma orquestra, viu? Eita! Muito bem. Marcone saiu. Voltou. Chegou aí o pregador. Ó, o pregador agora, viu? É, né? É, aí, ó. É, muito bem. Evanilson Pires. Muito bem. É isso. Evanilson Pires é a família de Alexandre Pires. Aí, por favor. É. O cantor Alexandre Pires. Patrício. Chegou o dirigente aí dessa noite, né? Jorge Michel. Jorge Michel Rabin. Que chique, papai! Vanilson Pires. Amanda Figueiredo. Duas Amandas aí agora. Temos aí o reverendíssimo Davi Dionísio, viu, com essa barba bem feita, bem acabada aí, né? Milimetrada, viu, meu amigo? Rapaz, a minha barba tá chamando a atenção, viu? Eu preciso colocar as barbas de molho. Essa eu acho que colocou, foi no compasso, botou lá no esmeril, no desempenho, na esmeriladeira, usou todos os equipamentos. Usou todos os equipamentos. Vou lançar uma campanha para os homens da segunda igreja presbiteriana campeonato, tudo e usar barba. Ah, meu amigo, eu queria demais. Eu queria muito. Eu tô começando a comprar produto importado para ver se cresce, mas não tem jeito não. É mesmo, rapaz? Tá vendo? Tá vendo aí? Kaline que diz que é tudo intrigado um do outro. Kaline diz que é tudo intrigado um do outro. É igual um futsal, é? É igual futsal. É interessante. Quem tem. Um é Arminio e outro é Calvino. Olha, quem tem não quer tirar. Agora quem não tem, quer. É uma coisa interessante. Mas eu passo a maior parte do ano com barba do que sem barba. Sempre foi assim. Eu fico agoniado de barba, fica cortando. É falta de costume, né? É o costume, é o costume. Eu também chegou outra autoridade aí, ó. Outra autoridade aí, ó. Chegou outra autoridade aí. Olha aí, ó. É pela estatura ou pelo nome? Você tá dizendo? Eu sabia que já ia dizer isso. Ele saiu, viu? Tabularam o rapaz, ele saiu.
O homem bateu-se. Boa noite, a paz do Senhor. Boa noite. Boa noite, pai. Ai, muito bem. Olha aí. Oi, pastor Saul. Oi, boa Oi, Saul. noite, tudo bem? Na paz. Olha aí. Oi, tio Oi, Larissa. Olha, Larissa. Muito Oi, bem, tio Larissa. Cuicu. Oi, tio Cuicu. Olha. Você já está aqui no meu grupo, viu, Larissa? Chega, papai. Viu, Larissa? Já adicionei você aqui no meu grupo do WhatsApp, viu? Boa sorte agora, viu, pastor? O que vai me mandar de mensagem? Cuidado, pastor, fala demais. Mensagem. Vamos conversar muito. Mesmo, pessoal. E vai mesmo. Pode preparar. E Larissa tem zap agora, é? Tem, meu amigo. Ela agora está toda incluída nas redes sociais. É forte mesmo. Você tem o Isa? Aproximar, estão chegando aí. Oi? Pastor Davi, você tem o meu WhatsApp? Tem ainda não, viu? Renata chegou aí Eu vou também. enviar um número para você, diz, vó. Envie pra eu dar um alô. Diz Mandar o seu cuscuz diário todo dia. Todo dia vai ter mensagem. Vou mandar o cuscuz diário. Então, já são 7h36. Já podemos começar? Graças à minha ajuda, vá até o quintal e traga a maior amor que você conseguir. Vamos começar agora, Elzinho? Pode começar, viu, Jorge? Fica à vontade aí. Bem, nós vamos abrir as nossas Bíblias, vamos fazer a leitura em Hebreus, no capítulo de número 1. Peço a todos abrir esse momento. Vamos fazer essa leitura só até o versículo de número 4. Hebreus, capítulo 1, leitura só do 1 ao 4. Vou fazer essa leitura desse texto. Em seguida, vou pedir ao pastor Davi para fazer um momento de oração. Havendo Deus, outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos, que herdou mais excelente o nome do que o deles. Oremos. Maravilhoso, bendito Deus, nós queremos te render graças, Senhor, porque o Senhor se revelou a nós através do seu Filho Jesus Cristo. Depois de ter se revelado de várias formas, o Senhor se auto-revelou na pessoa divina do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. E agora nós temos acesso à tua santa presença, agora nós podemos conhecer a tua santa vontade, agora nós podemos ter o prazer de ter comunhão com o Senhor. E louvado seja o teu nome por isso. Glórias te damos porque é através da Escritura Sagrada onde nós conhecemos o Senhor e prosseguimos nisso no conhecimento. Pedimos ao Senhor que mais uma vez nessa noite o Senhor fale aos nossos corações, como já tem feito. O Senhor esclareça as nossas mentes. O Senhor instrua o teu povo a partir da leitura da tua palavra.
da explicação da tua palavra e das aplicações que serão feitas da tua santa palavra. Ser também com o nosso louvor, com a nossa adoração. Escuta, Senhor Deus, o nosso cântico de hoje, que ele possa ser, Senhor Deus, algo de cheiro bom às tuas narinas. Inclina também os teus ouvidos às nossas orações, como essa que estou fazendo agora juntamente com o teu povo. E segundo a tua vontade, atende-nos, Senhor, e que o teu nome seja mais uma vez glorificado nessa noite. Pois assim nós te oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Nós vamos ainda fazer mais uma leitura da palavra de Deus. É no Salmo de número 51. E a todos abrir nesse momento, Salmo 51. Dessa feita, fazer a leitura do versículo 1 ao versículo de número 7. Repetindo, Salmo 51, do versículo 1 ao versículo de número 7. Nós vamos fazer a leitura desse texto. E em seguida, nós vamos estar no momento de contrição, de confissão e arrependimento de pecados. Porque nós transgredimos a Deus através das nossas ações, através das nossas reações e também das nossas omissões. Eu vou fazer a leitura desse texto, tá? A leitura desse texto. Em seguida, vou pedir nosso irmão Adeilton, que em seguida faça esse momento de oração, de confissão. Vamos fazer a leitura e todos vão acompanhar. Compadece-me de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a misericórdia, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade. Purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões. O meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprazo na verdade do íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isso, ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Nós vamos fazer esse momento, oração de confissão, nosso irmão Adeilton. Graça e paz a todos. Senhor, nós, nesse momento, queremos apresentar nossas vidas diante do Senhor, reconhecendo as nossas falhas, ó Deus. Nós não podemos afirmar que não temos pecado, ó Deus, porque assim não estamos em concordância com a Tua palavra. Pois a Tua palavra nos afirma que aquele que disser que não tem pecado é mentiroso, ó Deus. Por isso nós estamos aqui, Deus, para confessar ao Senhor as nossas faltas, porque a Tua própria palavra também afirma que aquele que confessa os seus pecados e deixam, alcançarão do Senhor misericórdia. Que a Tua igreja nessa noite, ó Deus, se reúne para Te adorar, Deus, para Te servir, ó Deus, para celebrar o Teu nome. E aqui estamos, ó Deus, com nossos corações, antes de tudo, quebrantados diante do Senhor, para confessar ao Senhor as nossas faltas, na certeza, ó Deus, de que o sangue precioso do Cordeiro, o sangue que foi vertido naquela cruz, tem o poder de nos purificar de todo pecado, Senhor Deus. Nós te confessamos nossas faltas e já te agradecendo, ó Deus, na certeza que temos. Que esse sangue precioso que foi vertido na cruz não apenas nos purifica, mas nos preserva puros em Tua presença, meu Pai. Por isso nós te agradecemos, ó Deus, pela certeza que temos, baseados na Tua palavra, Deus, que todos os nossos pecados, do passado, do presente e do futuro, já foram cancelados na cruz, ó Deus, foram pagos por Cristo Jesus.
E nós te adoramos por isso, ó Deus, por essa obra santa, por esse milagre em nossas vidas, ó Deus, e nos justificar de uma vez por todas, ó Deus. Por isso nós te exaltamos, ó Deus, porque és um Deus perdoador, ó Deus. Por isso nós te engrandecemos, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, por uma obra tão especial que fizeste por nós. Te louvamos e te adoramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado. Então, nós vamos passar esse momento de louvor, de canto, de adoração aos irmãos da congregação de Barra. Meus irmãos, graças a Deus, vamos cantar o louvor do Inário, novo canto, número 105, A Certeza do Crente. Número 105 do Inário, novo canto. Não estou ouvindo aí? Estou ouvindo? Amém? Vamos ouvi-los. Não sei porque de Deus o amor a mim se revelou, porque Jesus, meu Salvador, na cruz me resgatou. Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei o modo como agiu o Espírito eterno, que um dia Cristo me atraiu em convicção real. Mas eu sei em que tenho crido, que estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim. Se maus ou áureos dias vêm até da vida o fim. Mas eu sei em quem tenho crido, que estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei se ainda longe está ou muito perto vem a hora em que Jesus virá na glória que Ele tem. Mas eu sei em quem tenho crido, que estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Muito obrigado, meu irmão, pelo canto. Nós agradecemos a Deus pelo dia que Ele nos deu e pelas suas misericórdias, né, que é o fato de nós não sermos consumidos. Gratos a Deus por essa data festiva da UPH, que os irmãos têm se dedicado, que os irmãos da UPH têm segurado todo esse momento em prol do reino, em prol da nossa igreja, um momento de gratidão também, essa sociedade que tem se prontificado também. Grato também a Deus, sabe, por esse primeiro encontro presbiteriana da liberdade, promovido pela UPH, abordando o tema, a importância da teologia no contexto atual. Agradecidos também, gente, pela presença do Josemar Carvalho,
que no sábado nos trouxe a palavra, hoje pela manhã pelo pastor Darquinho na Escola Bíblica Dominical. Também tivemos várias presenças, a presença do presidente da UPH também esteve reunido conosco, teve a presença do nosso irmão Maxwell, a SAF também teve a sua oportunidade também de expressar a sua gratidão, a federação também na pessoa do nosso irmão William. Então, a nossa gratidão aqui é para que todos que se empenharam para essa realização, desde o nosso irmão Pibanês, que tem se prontificado a fazer, a todos que fazem parte, que estão solidificando o trabalho da UPH na nossa igreja. E esse primeiro encontro que nós tivemos, teve a sua especificidade, gente. Que principalmente seria impossível a presença do nosso irmão Josemar, lá se não me engano, na Bahia, no estado da Bahia, salvo me engano, né? Presidente da Nacional, não sei em que estado ele está, mas teve contato conosco. Então, nesse momento, gente, virtual, nesse momento de pandemia, nesse momento tão de dificuldade, foi um momento ímpar também, por quando nós tivemos esse acesso a muitas pessoas tão longínquo, tão distante, que seria, no nosso contexto, como contar com tantas pessoas para estar com a realização dessa PH. Então, essa pandemia, esse negócio, tem também deixado uma lição para nós, no momento de nós nos integrarmos, é lógico, de uma forma virtual. O bom que seria presencial, mas seria com muita dificuldade a nossa reunião. E hoje nós vamos concluir, né, esse momento com o nosso irmão Evanilson abordando esse tema. Nós entendemos que esse encontro não vai parar nesse primeiro. Nós estamos planejando o segundo, o terceiro, e daí por diante, para que aqueles que realmente gostam de tratar do tema, se interessem por tema, também se juntem a nós também, para que a igreja possa crescer, para a igreja possa solidificar a sua fé. Então, minha palavra é de gratidão a todos que estiveram empenhados e a todos que participaram também desse encontro. E nós vamos passar a palavra ao nosso irmão Evanilson, que está com a oportunidade de nos trazer a mensagem nesta noite. Amém, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Boa noite a todos. Gostaria também de congratular nesse momento com os irmãos da UPH, que tem sido uma sociedade, dentre as demais também, tem dado as mãos e contribuído de maneira tão fabulosa, tão fantástica, para o crescimento, o progresso do reino de Deus aqui na face da terra e a glorificação do nome de Cristo nas nossas vidas. Nós também de Lagoa Seca, e estendendo essa nossa gratidão aos irmãos de Barra Santa Rosa, que também louvamos a Deus pela vida de cada um dos irmãos que fazem parte da UPH e também daqueles que ainda não fazem, porventura, que Deus possa trabalhar no seu coração para que novas pessoas, novos membros, novas pessoas disponíveis para fazer a obra do Senhor possam estar cooperando, porque, irmãos, nós temos a certeza e a plena convicção de que o reino do Senhor, ainda hoje, 2000 anos se passaram, e a ordem bíblica ainda é atual. Olhai para os campos, vede os campos, levanta os olhos e vede, os campos ainda hoje estão brancos para a colheita, mas falta ceifeiros para a colheita do Senhor. Então, nós louvamos a Deus por esses ceifeiros que o Senhor tem levantado, para de forma tão brava, arregaçar as mangas, colocar a mão no arado e jamais olhar para trás. Okay? Fico grato pelo convite dos irmãos de estar aqui nesta noite ministrando a palavra do Senhor. E eu gostaria de convidar a todos os irmãos que possível abram suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo de número 20 versículo número 13 ao versículo de número 20. Mateus, capítulo 16, versículo 13 ao versículo de número 20. Louvamos a Deus por todos os irmãos que estão conosco
nesse momento tão maravilhoso de aniversário da nossa UPH aqui da Liberdade, da segunda igreja presbiteriana de Campina Grande, né? E os irmãos que forem abrindo, por gentileza, não fechem suas Bíblias, nós vamos estar meditando nesse texto, nessa noite. Espero eu terminar, pela graça de Deus. Foi um texto que falou muito ao meu coração, irmãos, e eu oro e rogo para que Deus também fale a todos os nossos corações nessa noite, ok? Mateus, capítulo 16, versículo número 13 ao versículo de número 20. Diz assim a palavra do Senhor. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou alguns profetas. Mas vós, versículo 15, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Versículo 19. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. E o versículo 20, para nós encerrarmos essa leitura inicial, Cristo diz, então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Que o Senhor, nosso Deus, aplique a sua santa palavra aos nossos corações nesta noite. Vamos orar, irmãos? Uma vez mais, convido você a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça, termos uma palavra de oração de maneira reverente a esse Deus que é santo, santo e santo. Aonde você estiver, eleve o seu coração diante da presença do Senhor. Ó Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, de quem, ó Deus, diante da tua presença, o nosso coração estremece, os montes se abalam, os mares se enfurecem, diante da tua presença, o universo treme. Ó Deus, tu és soberano sobre todas as coisas, e isso é temível pelo teu povo, e é terrível perante os ímpios. Ah, Deus, que grande angústia será para todo e qualquer ímpio, mesmo ouvindo a pregação da tua palavra, mas não quebrantando o seu coração naquele grande dia, onde estaremos todos nós diante da tua presença, para confessar diante do Senhor os nossos pecados, para confessar as nossas falhas, para confessar as nossas obras. E diante do Senhor não há trevas, não há escuridão, não há quem possa se esconder. É diante do Senhor que o nosso coração se derrete. Nós apegamos-nos aos méritos de Cristo naquela cruz e confiamos em que maior é aquele que está conosco, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que pagou uma vez por todas todos os nossos pecados. É ao Senhor que nós pedimos, ó Deus. Fala conosco nesta noite mais uma vez. Exalta o teu santo nome, glorifica o seu santo nome, exorta a tua igreja, desperta o teu povo, Deus, para que não venhamos ser ouvintes negligentes durante ontem, durante hoje, mas que venhamos a ser operosos praticantes da tua santa palavra, Deus. Abençoe-nos com teu Espírito Santo, ilumina a nossa mente e aquece o nosso coração nesta noite. É o que nós rogamos ao Senhor, e por tudo mais te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, é sobre uma frase que eu vou intitular e trazer a priori essa frase que nós vamos tratar nessa noite, mediante o texto que nós acabamos de ler. E a frase é essa, guarde no seu coração. Somos todos teólogos. A questão é,
se o que sabemos a respeito de Deus é o verdadeiro conhecimento. Vou repetir. Somos todos teólogos. E aqui nós já conseguimos tirar do pensamento de muitas pessoas ao pensarem em afirmar que o teólogo é somente aquele que está num banco de um seminário. Não, irmãos. O teólogo, ele não só está num banco de um seminário, mas ele está nesse momento sentado ou andando, mas está nesse momento acompanhando essa live, esse nosso culto nesta noite. Todos nós somos teólogos. A questão é se o que sabemos a respeito de Deus é o verdadeiro conhecimento ou não. Irmãos, teólogos, até os ateus são. Mesmo sem saber que eles são teólogos, os próprios ateus são teólogos ao afirmarem que não existe Deus. Ora, para que eles possam afirmar isso, eles têm que ter uma base sólida. E aí eles vão afirmar isso mediante as Escrituras. O salmista vai dizer que o tolo, o nécio, diz no seu coração não há Deus. É justamente os ateus. São teólogos, ainda que não acreditem em Deus, mas ainda assim são teólogos. A teologia, ela vai muito além sobre o conhecimento de Deus. É bem verdade como nós vimos, por exemplo, ontem à noite, com o reverendo Josemar, ao aplicar a teologia em sua cosmovisão, em sua gramática, a teologia, estudo de Deus. Mas se nós formos atentar para o fato, irmãos, de que a teologia abrange não somente o estudo sobre Deus, mas a teologia demonstra quem nós somos, a nossa miserabilidade, o nosso pecado, o pecado do homem em sua queda, lá em Gênesis capítulo 3. A teologia também, acima de tudo, ela aponta para a obra redentora de Cristo. Se você perguntar a qualquer pessoa quem é Deus, muitas pessoas vão trazer uma resposta a essa pergunta, mas não é a resposta bíblica. Muitas pessoas, paz, meus irmãos, muitas pessoas imaginam que vão passar a eternidade no céu. Quando a verdadeira teologia e a Bíblia, ela aponta que o céu é passageiro, o céu é temporário. Certa vez, dando aula no seminário, um jovem, iniciando os seus estudos acadêmicos, não conseguiu compreender essa minha afirmação. Ora, mas como você pode afirmar e dizer que o céu é passageiro? Eu tenho certeza que eu vou morar no céu. Felizmente, muitas pessoas têm essa sua teologia, mas não embasada na doutrina bíblica. Porque se nós formos atentar mais precisamente para Apocalipse capítulo 21 e Apocalipse capítulo 22, nós vamos ver a afirmação de Cristo ao dizer que nós não vamos passar a eternidade no céu. Nós iremos passar a eternidade no novo céu e na nova terra. Não é esse céu que nós podemos contemplar com os nossos olhos, é justamente o céu que nós podemos contemplar pela nossa fé, porque o crente não vive pelo que vê ou por aquilo que ele vê, mas o crente, ele vive por fé. Por que, irmãos, há esses ápices de pessoas afirmarem, mas que não usam o texto bíblico, e outras ainda para trazer base às suas heresias, usam um texto isolado, porque há muitas pessoas, e guarde isso no seu profundo do coração, no profundo do seu coração nessa noite. Há muitas pessoas, preste atenção, que estão dentro das igrejas evangélicas, mas que não estão interessados em aprender ou a conhecer sobre Deus. Há muitas pessoas que estão num convívio evangélico, que estão em cultos evangélicos, que participam de louvores evangélicos, ouvem pregações evangélicas, mas que não estão nessas igrejas. O seu fim último, o seu propósito maior não é conhecer a pessoa de Deus ou a obra de Cristo. Há muitas pessoas que se encontram nos domingos porque querem sentir arrepios na pele. Há muitas pessoas que se reúnem nos domingos
porque querem se sentir bem, o seu coração, querem ouvir uma pregação que massageie o seu coração. As pessoas querem sentir arrepio na pele, mas não querem pensar na verdade. As pessoas, muitas, eu não estou generalizando, muitas pessoas querem o bem material, mas não querem o dono da obra, ou o dono daquele, o doador. Muitas pessoas querem bens aqui nessa terra, mas poucas pessoas querem salvação. Entenda, todos são teólogos. A pergunta é, será que essa teologia é a teologia bíblica? Oséias capítulo 4, versículo 6, o profeta vai dizer que é um texto muito conhecido de todos nós. O meu povo perece. Em outras versões vai dizer, o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. Nós estamos estudando, irmãos, nas quintas-feiras, à noite, com o reverendo Saul, sobre o breve catecismo. E a primeira pergunta do breve catecismo é essa: qual é o fim principal do homem? Resposta conhecida em todos nós. Inclusive, nós já vimos isso em estudos anteriores. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para todos sempre. Todos nós sabemos disso. Mas eu pergunto a cada um dos irmãos, como nós podemos glorificar a um Deus que nós não conhecemos? Paulo vai indagar essa mesma pergunta que eu fiz para os irmãos de uma maneira diferente. Escreve na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31. É bem conhecido de todos nós. Quer comais, quer bebais, ou faças qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Mas como nós podemos fazer tudo para a glória de um Deus que a nossa geração desconhece? Se nós não conhecemos os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis de Deus, como nós podemos glorificar a Deus com as nossas vidas, meus amados irmãos? O apóstolo Pedro, escrevendo a sua segunda carta, ou segunda epístola, no capítulo 3, no versículo 18, Pedro vai dizer: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja glória, tanto agora como no dia eterno. O profeta Daniel afirma que um povo que conhece o seu Deus é um povo forte. O contrário também é verídico, irmãos. Um povo que desconhece o seu Deus é um povo fraco. Uma teologia errada desemboca inevitavelmente em uma vida errada. Meus amados irmãos, nós não podemos inverter os papéis. Muitas pessoas dizem: fulano só quer ter conhecimento para se orgulhar, nós precisamos testemunhar. E eu pergunto aos irmãos, como nós iremos testemunhar daquilo que nós não conhecemos? Nós só podemos testemunhar, nós só podemos pregar aquilo que nós conhecemos. Eu não posso dizer a qualquer pessoa: olhe, vá na casa da irmã Rosenilda, por exemplo, vá na casa da irmã Zélia, visite o reverendo Saul. Lá é um lugar agradável. Como eu posso dizer isso para qualquer outra pessoa se eu nunca visitei a irmã Zélia, ou a irmã Rosenilda, ou o reverendo Saul? Como eu posso falar bem de alguém que eu não conheço, irmãos? Como nós podemos testemunhar se nós não conhecemos quem Deus é, os seus atributos, a Bíblia? Nós vamos pregar o quê, irmãos? Há alguns pontos, pelo menos 3 pontos importantes, antes de nós entrarmos no texto lido aqui nessa noite. Primeiro ponto importante que nós precisamos ter em mente é que a teologia, ela é uma atividade espiritual. Portanto, nós precisamos da orientação do Espírito Santo de Deus. É o primeiro ponto que nós temos que ter em mente. Para você conhecer teologia, para você conhecer sobre Deus, mergulhar nos textos bíblicos, em primeiro lugar, nós precisamos se apegar, nós precisamos da orientação do Espírito Santo de Deus.
Eu vou dar alguns textos aqui, se os irmãos quiserem anotar. Primeiro texto, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, e Efésios, capítulo 1, versículo 17, ao versículo de número 19. Não faça teologia, não estude as Sagradas Escrituras, não evangelize, não pregue se você não está debaixo da orientação do Espírito Santo de Deus. Essa foi a ordem que Cristo deu aos apóstolos. Não saiam de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Quem é que dá esse poder? É o Espírito Santo de Deus. E o texto que nós conhecemos, Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder. É a palavra grega dunamis. Recebereis autoridade ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. E ser-me-eis, depois que vocês estiverem revestidos de poder, revestidos da orientação do Espírito Santo, revestidos do Espírito Santo de Deus, então depois vão. Mas enquanto isso não. Teologia é uma atividade espiritual. Portanto, nós precisamos da orientação do Espírito Santo de Deus. Segundo ponto, ainda nessa nossa introdução, irmãos, nós devemos estudar a Bíblia, nós devemos estudar sobre Deus, nós devemos estudar a obra de Cristo na cruz, não com arrogância ou com prepotência, mas com humildade. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5. Tiago, capítulo 3, versículo 3. E Tiago, capítulo 3, versículo 17, ao versículo de número 18. Meus irmãos, o conhecimento não deve trazer orgulho ao nosso coração. Muito pelo contrário. Tiago vai dizer, não sejais vós mestres, muitos de vós mestres, sabendo o juízo que virá sobre nós. Preste atenção, irmãos. Todo aquele que se debruça para estudar as Santas Escrituras, ele se levanta para servir melhor ao seu próximo, não para ser servido pelo seu próximo. Todo aquele que se debruça para estudar as Sagradas Escrituras, ele se levanta para servir melhor ao seu próximo, não o oposto, não o contrário. Devemos estudar a Bíblia, devemos estudar sobre Deus, sobre os seus atributos, devemos estudar sobre a obra de Cristo com o espírito de humildade e não de arrogância, não de prepotência. Terceiro ponto importante, ainda nessa nossa introdução, na teologia, irmãos, no estudo sobre Deus, no estudo da sua palavra, nós entendemos que nós, humanos, seres mortais, não somos o centro do universo. Muito pelo contrário. Texto para isso. Salmos de número 115, versículo 1. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Meus amados irmãos, se nós tivermos em mente esses 3 pontos principais, aí sim, nós seremos grandes homens e mulheres de Deus, serviremos melhor a obra de Deus e estaremos mais cheios do Espírito Santo de Deus. A teologia nos dá o âmbito, nos dá a direção de que o centro do universo é Deus e não o homem. Eu não sei se alguns dos irmãos já teve a oportunidade de perder tempo com esses pregadores dos nossos dias. Se você ainda não teve, não tenha. É uma perca de tempo. Anteriormente, há anos atrás, nós que pregávamos Bíblia, Escritura e somente a Escritura, nós combatíamos a chamada teologia da prosperidade. Isso ficou para trás. A nova teologia que tem se levantado nos nossos dias, infelizmente se infiltrado sorrateiramente em muitas igrejas, se chama a teologia do coach. Não sei quantos dos irmãos já ouviram falar dessa teologia. A teologia do coach. Os pregadores coaches, eles afirmam que você e eu somos o ponto fraco de Deus.
Esses mesmos falsos profetas da teologia do coach afirmam que Cristo, se estivesse no mesmo lugar de Adão, lá em Gênesis 3, Cristo iria comer do mesmo fruto proibido, porque, afinal de contas, Cristo teve inveja de Adão. Olha que nível de teologia desses camaradas. Eles chegam a afirmar, irmãos, talvez a mais grotesca de todas as heresias, que nós somos senhores do universo e Deus é o nosso servo. Eles usam a palavra, Deus é o nosso capacho. E nós é quem determinamos pela nossa palavra. Tem alguns conhecidos. E eu vou dizer aqui para os irmãos não perder tempo assistindo esse pessoal. Primeiro deles, David Leonardo. É o primeiro herege, falso profeta. Não perca tempo assistindo esse camarada. Ele fará mal à sua alma, ele fará mal ao seu espírito, ele fará mal à sua família. David Leonardo. Segundo, Victor. Foi ele que afirmou que nós somos o bambambam, que nós somos senhores e que Deus é o nosso capacho. Meus amados irmãos, aquilo que eu disse anteriormente, lembram? No início, somos todos teólogos. A pergunta é, será que aquele conhecimento que nós temos é verdadeiramente o conhecimento sobre Deus? Nós hoje temos livros, nós hoje temos as mídias sociais, nós hoje temos estudos bíblicos na quinta-feira, nos cultos de doutrina, nós hoje temos conferências como essa. Porém, ainda existe hoje muitos analfabetos da Bíblia, que são levados por todo o vento de doutrina. Se alguém perguntasse a mim qual é o maior mal da igreja moderna, eu responderia: o maior mal da igreja moderna é a falta de conhecimento bíblico. Pasmem os irmãos que estão nos acompanhando aqui, que estão conosco no nosso culto. Pasmem, meus irmãos, há muitos pastores e muitos líderes, ainda hoje, século 21, irmãos, que estão ensinando nos púlpitos das suas igrejas que estudar a Bíblia esfria o crente. Outros ainda têm a capacidade de afirmar nos púlpitos das igrejas para essas ovelhas. Eles afirmam que estudar a Bíblia é pecado. E há aqueles que dizem, pegando um gancho bíblico, sem total interpretação das Escrituras, há aqueles que dizem que a letra mata. Gostaria de fazer aqui uma divisão do nosso texto que nós acabamos de ler, depois dessa nossa introdução. Primeira divisão, irmãos, do nosso texto, ele se encontra do versículo 13 ao versículo número 14. E aí nós vamos ver uma teologia errada sobre Cristo. Versículo 13 ao versículo número 14. Segunda divisão do nosso texto vai do versículo 15 ao versículo 16. E aí nós vamos ver uma teologia certa sobre Cristo. E por último, do versículo 17 ao versículo 20, nós vamos ver a consequência de uma igreja teologicamente firmada nos nossos dias. Primeira divisão, nós vamos ver sobre uma teologia errada. Está aí, peço que os irmãos não fechem suas Bíblias, vamos analisar juntos. Olhe comigo, atente comigo, versículo 13 e versículo 14, que diz o seguinte: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe, irmãos, era uma região pagã, idólatra. Era conhecida anteriormente como, o nome dela era Paneia. Era um nome dado justamente em homenagem a um deus grego chamado o deus Pan. E aí ele diz, a pergunta que Cristo faz aos seus discípulos, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? Versículo 14, e eles responderam, eles aqui são os apóstolos. Uns dizem, olha a teologia errada, João Batista. Outros,
Elias, e outros, Jeremias ou algum profeta. Meus irmãos, nós temos aqui Cristo fazendo uma pergunta que aparentemente poderia soar fácil, a sua resposta, entretanto, não era. Perceba comigo a confusão que traz por detrás de uma teologia errada. E não veja se isso acontece em muitas igrejas dos nossos dias, já que o tema geral do aniversário da UPH é justamente essa, teologia e a aplicação para os nossos dias. Vamos ver a teologia aqui, na Bíblia, a teologia errada, e vamos fazer uma comparação com a teologia errada de muitos púlpitos, de muitas igrejas ditas evangélicas nos nossos dias. A resposta dos apóstolos foi a seguinte, a resposta que o povo estava dando em relação a Cristo, no versículo 14. Uns dizem que é João Batista, outros afirmam que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, e outros não sabem nem quem o Senhor é. Outros dizem que o Senhor é um profeta, ou algum dos profetas. Não há uma resposta baseada, não há uma resposta fundamentada. O que havia, irmãos, aqui nesse contexto, por trás desse texto, era que existiam muitas lendas e superstições nessa época. Veja pelo menos duas. O rei Herodes, o imperador Herodes, acreditava que Jesus era a reencarnação do profeta João Batista. Mas não ficou por aí. Um outro exemplo, os próprios judeus acreditavam, a interpretação errada, a teologia errada do Antigo Testamento. Os próprios judeus acreditavam que Elias, o profeta Elias, que foi arrebatado, que subiu aos céus numa carruagem de fogo, pois é esse mesmo que os irmãos têm em mente, lá no Antigo Testamento. Os judeus acreditavam que esse mesmo Elias viria novamente de uma forma especial. O próprio Cristo chegou a explicar aos judeus, em outras palavras, que Elias já tinha vindo antes dele, antes de Cristo, e que Elias, a qual Jesus estava se referindo, era justamente João Batista, aquele que iria vir preparar o caminho do Senhor. Entretanto, os judeus ficaram tão perplexos, tão agarrados e firmados nas suas teologias erradas, que não perceberam que a profecia já havia se cumprido na vida de João Batista. E não somente isso, o próprio apóstolo João vai dizer que Cristo veio para os seus, para os judeus, mas os seus não o conheceram. Olha a teologia errada, irmãos. Cristo estava no meio do seu povo, mas o seu povo, com a mente cauterizada, com uma teologia errada, não perceberam que o Messias já estava ali. Perceba, fazendo essa aplicação para os nossos dias. Os nossos dias não é diferente. Veja bem, para algumas pessoas, se você for perguntar quem é Deus para você, quem é Cristo para você, a resposta de alguns serão: Cristo é um arquiteto, ou talvez um engenheiro. E o principal trabalho de Cristo Jesus, sabe qual é para muitas pessoas? É estar entregando chave no culto. Chave de casa, chave de carro. Talvez você conheça igrejas assim. E você visita essa certa igreja com a placa lá, igreja evangélica, você adentra ali com a expectativa de ouvir Deus falar através da exposição bíblica, mas o que você vê ali é, na verdade, em outras palavras, uma verdadeira bagunça. Ao invés do ministro, do pregador pregar somente as escrituras, o pregador prega sonhos, visões, revelações, entrega chave de casa, entrega chave de carro. É os nossos dias. Teologia errada. Mas vamos mais para frente. Outros ainda afirmam que Cristo talvez possa ser um dono de uma concessionária de carro, porque o culto é voltado à entrega de chave de casa, porque nós vamos ungir o seu carro, nós vamos guardar o seu carro, baseados na oração do profeta que subiu o monte, nós vamos proteger o seu carro.
Outros ainda dizem, insistem, que Cristo tem que restituir aquilo que é meu. Ora, veja bem, se não é aquilo que outrora nós acabamos de falar, as pessoas estão sendo como senhores, e Cristo é quem está sendo servo. Cristo é obrigado a restituir tudo aquilo que é meu. E ainda, paz, meus irmãos, usam o texto bíblico para fundamentar uma heresia como essa. Qual é o texto bíblico? O texto lá de Jó. Está vendo Jó? Jó perdeu tudo e Deus restituiu 2 vezes mais, em dobro. É verdade, irmãos, mas em nenhum momento nós vamos ver Jó orando e exigindo de Deus a restituição. Em nenhum momento nós vamos ver isso, mas nós temos contemplado nos púlpitos de muitas igrejas dos nossos dias. Determine, profetize. Deus vai lhe dar sexta-feira do milagre. E ai de Deus se não fizer. Rosa ungida ficou para trás, você agora é quem manda. Outros que determinam qual é a função de Cristo. Outros ainda que diz que Cristo é obrigado a nos abençoar de toda sorte de bênçãos materiais. O pior, irmãos, o pior não é isso. O pior não é o falso mestre. O pior são os falsos crentes. É heresia, irmãos. É uma doutrina errada, é uma teologia errada. O pior não é o falso profeta com a sua falsa teologia. Meus irmãos, o pior são os falsos crentes. Preste atenção. Se há traficantes de drogas, só há porque existe quem consuma, ou não? Você imaginaria um traficante vendendo drogas para que ninguém consumisse aquela droga? Só existe traficantes, só existe ladrões porque há quem consuma. Há quem adquira o produto do roubo. Só existe falso profeta e só existe falsa teologia porque há quem consoma esse lixo. Mas nem tudo está perdido, irmãos. E a segunda divisão do nosso texto. Se de um lado nós vemos a teologia errada, com as suas aplicações em nossos dias, aplicações visíveis nos nossos dias, de um outro lado, nós podemos ter certeza de que, em meio ao caos dessa falsa teologia dos nossos dias, Deus ainda tem sustentado o remanescente fiel. É a segunda divisão do nosso texto. Olhe comigo, versículo 15 e o versículo 16. Mas vós, continuou Jesus, quem dizeis que eu sou? Versículo 16. Respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Meus irmãos, Cristo agora se direciona ao colégio apostólico e agora não procura saber o que os outros estão dizendo a seu respeito, ou o que os povos estão dizendo a seu respeito, e Cristo agora pergunta para uma simbologia. Cristo agora pergunta para a sua igreja. E vocês? E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Obviamente, irmãos, Cristo já sabia a resposta. Ele não foi pego de surpresa aqui. Cristo não fez essa resposta porque ele sofria de crise de identidade. Muito pelo contrário. Como ele diz, mais lá na frente, no nosso terceiro ponto, o próprio Cristo diz que todo conhecimento vem do próprio Deus. E aí, irmãos, vem a resposta de Pedro, que se levanta como se fosse simbolizando não somente o colégio apostólico, mas toda a igreja de Cristo. E ele responde, tu és o Cristo. Meus irmãos, Cristo aqui não é o sobrenome de Jesus não é Jesus Cristo. Cristo aqui é a função do Messias prometido. É a base teológica correta do apóstolo Pedro. É a base dos apóstolos. É a base da igreja. E nós podemos contemplar que toda essa base está escrita nas Escrituras. Deixa eu resumir aqui de forma que os irmãos possam entender.
toda teologia errada, ela sempre flui de outro lugar que não seja as Escrituras. Entretanto, toda teologia correta, ela emana das Sagradas Escrituras. É o credo apostólico aqui, irmãos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho. Todo aquele credo apostólico nós temos aqui, irmãos, diante de nós. A primeira confissão de fé dos apóstolos, da Igreja do Senhor. Olha só que emblema nós temos agora. Enquanto nós temos muitas pessoas nos nossos dias que dizem e afirmam que estudar teologia é pecado, é errado, esfria crente, nós podemos compreender pelo texto bíblico que os apóstolos firmaram a sua teologia, firmaram a sua doutrina nas Escrituras. Nós temos a primeira confissão de fé das Escrituras. Meus amados irmãos, Pedro percorreu todo o Antigo Testamento, desde Gênesis capítulo 3, que nós já vimos em uma escola dominical através do Instagram, desde aquele texto, Gênesis capítulo 3, até Malaquias capítulo 4, versículo 6. Isso que nós podemos contemplar nessa afirmação de Pedro, nessa confissão de fé de Pedro, é o Antigo Testamento, tu és o Cristo. É como se Pedro dissesse, irmãos, em outras palavras, tu és o prometido por Deus, lá em Gênesis capítulo 3. Tu és aquele pregado pelos profetas, lá no Antigo Testamento, os profetas maiores, os profetas menores. Tu és aquele aguardado pelos judeus. Tu és o Cristo, tu és o Messias. Meus irmãos, é como se Pedro dissesse, tu és o mais desejado de todas as nações. Você pode compreender isso. A verdadeira teologia aponta para Cristo e não para o homem. Tu és o sacrifício perfeito que foi entregue pelo pecado do teu povo. É isso que Pedro está dizendo aqui, irmãos. A função do Cristo é essa, é pagar pelo preço, pelo pecado. É derramar o seu sangue para remir os pecados. Tu és aquele que entregou o teu corpo de uma vez por todas, pelo sacrifício, pelo pecado do teu povo, de uma vez por todas, cujo sacrifício dos sacerdotes, lembra o Antigo Testamento, aqueles sacrifícios em que os sacerdotes, uma vez por ano, levava diante do tabernáculo de Deus e ali imolava o cordeiro para remir o pecado do povo, uma vez por ano. Cristo, o Filho do Deus vivo, fez isso de uma vez por todas. Todos aqueles sacrifícios do Antigo Testamento, todo aquele sacrifício e aquelas cerimônias dos sacerdotes, dos levitas, aquilo era sombra. A circuncisão eram sombras. Para que tudo isso tivesse um propósito comum, chegar até esse momento em que Pedro, representando o colégio apostólico, representando a igreja do Senhor, olhasse para Cristo, para o Senhor Jesus Cristo e afirmasse, tu és aquele prometido. Hebreus capítulo 11, irmãos, se você olhar para aquela galeria, que o título em negrito lá está, os heróis da fé. Abraão, Isaac, Jacó. Todos os heróis da fé do Antigo Testamento estão escritos lá. Homens que foram cerrados ao meio, como o profeta Isaías. Hebreus 11 vai dizer, homens dos quais o mundo não era digno. Morreram na confiança do Cristo, na confiança do Filho, do Deus vivo. Meus irmãos, eu chego à conclusão óbvia que nós ainda temos hoje o remanescente fiel, a igreja fiel, que não se contaminou as suas vestes com o pecado da imundícia, com o pecado do erro teológico, com o pecado do erro, do engano das Escrituras, não, da interpretação errada das Escrituras, não. Nós ainda temos o remanescente fiel. São poucos, é verdade, mas ainda estão de pé. Nós temos o remanescente fiel, que não prega para satisfazer aos homens,
que não prega para agradar aos homens, mas que sabe que o Cristo veio em vida, em carne, se encarnou, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Ele veio, o Cristo veio, ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia e presta atenção, em breve ele voltará. Isso conforta o seu coração? Isso traz paz ao seu coração? Se a teologia é certa, irmãos. Eu fico a me perguntar, meu Deus, o que estão fazendo com teu santo nome? O que estão fazendo com o nome de Cristo, irmãos? Que teologia é essa que tem sido pregada em muitos púlpitos dessas igrejas malditas? Paulo escreve aos Gálatas, a carta aos Gálatas. Ele afirma, irmãos, talvez com lágrimas nos olhos, aquele que prega um outro evangelho que vai além desse evangelho. Alguém que pregue um outro evangelho que não esse evangelho seja maldito. Eu fico olhando, irmãos, com muita alegria no coração, a convicção que homens e mulheres de Deus, levantados por Deus, ainda tem nesse mundo. Homens como o presbítero Gilmar, que com toda a sua enfermidade, mas é uma lição viva de um homem de Deus para nós que conhecemos, para nós da liberdade, que sabemos o que ele tem enfrentado. O presbítero Gilmar é um teólogo para a glória de Deus. É um bom teólogo para a glória de Deus. É um exemplo, irmãos, que nós temos. A irmã Inacinha, os irmãos de Lagoa Seca conheceram muito melhor do que eu. Era uma guerreira que até os seus últimos dias de vida estava lá nos cultos. E eu, particularmente, fiquei sabendo com muita alegria que ela não perdia um culto sequer. Com toda a sua idade avançada, mas estava presencialmente nos cultos. Com toda a sua simplicidade. Os irmãos de Lagoa Seca conheceram muito melhor do que eu, a irmã Inacinha. E tantos outros que nós poderíamos abrir aqui. E se nós pudéssemos compartilhar aqui, nós temos, acredito que muito mais do que 41 pessoas, se nós pudéssemos abrir o microfone para que cada irmão que está aqui conosco pudesse compartilhar de um conhecido, um familiar, que lutou até o último dia da sua vida, mas que não abandonou a Cristo Jesus. Esses são os verdadeiros teólogos. Homens anônimos na terra, mas que eram conhecidos no céu. Homens anônimos na terra, mas que eram conhecidos no céu. A verdadeira teologia aquece o nosso coração, meu irmão. A verdadeira teologia, ela tranquiliza a nossa alma. A verdadeira teologia conforta o nosso coração. Ah, irmãos, que gozo será naquele grande dia em que nós estaremos face a face com o Senhor Jesus Cristo, com esse Cristo que Pedro diz, tu és o Cristo. Eu não sei cantar, eu não sou bom de cantar, mas o hino, o inário que nós temos em nosso inário presbiteriano de número 93 traz muito conforto e bálsamo ao meu coração. A última estrofe do inário de número 93 que diz, quando a trombeta ressoar, irei com ele me encontrar e com os salvos cantarei louvor eterno ao grande Rei. E o refrão todos nós conhecemos. A minha fé e o meu amor. Olha que teologia. Olha que teologia, irmãos. Olha que doutrina correta. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Eu não sei o que traz alegria ao seu coração. Mas essa teologia, ela traz alegria ao meu coração.
Eu pergunto a você que está nos acompanhando, meus irmãos. Você vai e frequenta uma dessas igrejas com essas teologias erradas. Teologia da prosperidade material, que visa somente essa terra. E você vai enfermo e visita uma dessas igrejas. E você chega nessa igreja e o pregador, ao invés de dizer, Cristo está voltando, Cristo voltará, ele diz, em nome de Jesus, seja curado. Isso é muito alegre ao seu coração naquele momento, mas eu pergunto a você, e daqui a 1 ano, e daqui a 2 anos, e daqui a 5 anos, você não vai ficar enfermo de novo? Enquanto homens e mulheres sofreram, deram seu sangue por causa de Cristo, nós ainda estamos aqui. Nós ainda estamos aqui. Enquanto nós somos decepcionados por homens e mulheres, enquanto nós ficamos angustiados por causa de homens e mulheres, porém, se a nossa teologia está embasada nas Escrituras, nós temos a certeza de que a paz com Deus, mediante o sangue de Jesus Cristo, o seu único Filho, é conforto aos nossos corações. Meu amado irmão, minha amada irmã, já estou partindo para o nosso terceiro ponto, mas grave isso nas tábuas do seu coração. Você e eu, nós não somos cidadãos da terra, nós somos cidadãos dos céus. E isso nos traz paz. O mundo está um caos, não está? Olha que teologia errada. Olha que teologia errada, irmãos. Diante de uma pandemia, as pessoas se descabelando, desesperadas. Nós temos paz, porque afinal de contas, nós somos peregrinos e forasteiros. Depois desse nosso culto, abra a sua Bíblia em Salmos, de número 15. Você e eu somos um cidadão dos céus. Qual é a consequência dessa firmeza teológica? Nas Escrituras, terceira divisão e última. Versículo 17 ao versículo número 20. A consequência de uma teologia certa, de uma teologia correta, está justamente no versículo 17 ao versículo número 20. Cristo diz assim, não é mais perguntando, mas é a certeza. Versículo 17 ao 20, então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado no céu. O que desligares na terra será desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele a Cristo. Meus irmãos, quando a nossa teologia está firmada em Cristo, a primeira consequência para a nossa vida e para a igreja do Senhor é a felicidade plena. Versículo 17, bem-aventurado, mais do que feliz. É a palavra no original para plenamente feliz, plenamente satisfeito. John Piper, ele tem uma frase que é talvez o carro-chefe dele. John Piper sempre diz assim, Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos plenamente satisfeitos nele. Olha que coisa magnífica. Deus é mais glorificado em nós quando nós somos plenamente satisfeitos nele. Simão aqui, Barjonas, não é a função de Pedro, não era a função de Pedro, mas sim o sobrenome, que significa filho de Jonas. Cristo está dizendo aqui, Simão, filho de Jonas, você é alguém plenamente feliz, porque você não conhece a mim pelas suas obras, mas porque o Pai lhe manifestou.
Porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está no céu. Preste atenção, a lição que Cristo nos traz aqui, irmãos. Nós só podemos fazer uma boa teologia, ou nós só podemos ter uma teologia correta, se Deus mesmo se manifestar a nós. Os irmãos perceberam que a teologia correta aqui de Pedro, ele lança fora Pedro de toda a glória que poderia haver sobre a vida de Pedro. Não foi você, Pedro, que se revelou, não foi você, carne e sangue, que te revelaram, mas foi o meu Pai no céu. O que nós temos, irmãos, aqui, nesse texto, e não somente aqui, mas em toda a Bíblia, é de que Cristo tem o controle da igreja, do universo e do homem. Presta atenção, uma teologia saudável, uma teologia correta, ela dá o controle a Deus e não aos homens. O mundo pode estar um caos. Presta atenção, o céu está em paz. Tu és Pedro, versículo 18. E aqui há uma interpretação errada, principalmente da Igreja Católica, dos nossos dias, e por conta dessa interpretação errada, vem toda a teologia errada. A teoria, né, a teologia da Igreja Católica é afirmar de que isso aqui é a base doutrinária para afirmar de que Pedro é o primeiro Papa da Igreja Católica. Mas nós não vemos isso. O que nós vemos aqui, se formos olhar para o original grego, nós vamos perceber que há um trocadilho de palavras. No original grego está escrito assim, irmãos, de forma legível, para os irmãos entenderem. Tu és Pedro. A palavra Pedro, no original grego, é a palavra pektros. Palavra grega pektros, que significa pequena rocha ou fragmento de rocha. É uma pequena pedra. Mas sobre essa pedra, a pedra aqui não é a pedra de Pedro. Pedro é um pronome masculino, é um sujeito masculino. Pedra aqui é feminino, é a palavra pektras, que significa grande rocha ou rochedo imenso. Entenderam o trocadilho aqui? Cristo está dizendo assim, você é uma pequena rocha, Pedro, mas sobre essa rocha, esse rochedo aqui, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A igreja não é de Pedro, a igreja não é dos homens, a igreja é de Cristo. O inferno não prevalece contra uma igreja que é fundamentada, que é alicerçada, que é teologicamente fincada em Cristo. A igreja é ligada ao seu cabeça. Ela não é direcionada por homens. Cristo encerra toda a advertência no versículo 20, dizendo... Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele a Cristo. Porém, irmãos, nos nossos dias, um dos principais papéis da igreja é pregar a Cristo. Se aqui Cristo advertiu para que os apóstolos não pregassem, não espalhassem essa notícia de que ele era o Cristo, nos nossos dias nós temos a ordem suprema de Cristo. Marcos capítulo 16, versículo de número 15. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Uma teologia correta, aplicando para os nossos dias, é uma teologia que manifesta a glória de Cristo. De Cristo, não dos homens. Eu concluo, meus irmãos, com duas aplicações e uma pergunta para a nossa reflexão no decorrer dessa semana. A primeira aplicação é essa. A teologia deve ser praticada em nossos dias, em primeiro lugar, amando a Deus, e em segundo lugar, amando ao seu próximo. Se você não ama a Deus e se você não ama ao seu próximo, a sua teologia é errada. E ponto final.
Você pode ter o conhecimento que tiver. Você pode ter doutorado, PhD. Você pode ter a melhor biblioteca que alguém na face da terra poderia ter. Mas se você não ama a Deus e se você não ama seu irmão, a sua teologia é uma teologia errada. E não adianta amar somente a Deus e odiar a seu irmão. O apóstolo João, escrevendo a sua primeira carta, vai dizer que aquele que diz amo a Deus e aborreço, a palavra grega ali para aborrecer é odiar. Se você diz eu amo a Deus e odeio ao meu irmão, você é mentiroso, a sua teologia é errada. A verdadeira teologia, ela deve ser praticada nos nossos dias, amando a Deus e amando também ao seu próximo. Perceberam que nesse primeiro ponto dessa conclusão não há espaço para arrogância e prepotência? Segundo ponto, irmãos, nós temos diversos modos, diversas maneiras de nos aprofundar nos estudos bíblicos. Nós temos livros, inclusive mais recente, fiquei sabendo e conhecendo que o reverendo Saul doou uma vasta quantidade de livros, né, para a Igreja da Liberdade. Então, os irmãos da Liberdade são indesculpáveis. Olha que privilégio os irmãos têm. Tem livro, tem biblioteca. Os irmãos de Barra, todos os dias, ou para não ser muito taxativo, mas toda semana, um irmão posta uma foto de um livro no grupo dos irmãos de Barra. Algum irmão manda uma parte de um livro. Os irmãos de Barra são privilegiados. Os irmãos de Lagoa Seca, que dirá? A cada visita que eu fiz, os irmãos sempre me conduziam até as suas bibliotecas. Livros e mais livros. Por menor que seja, irmãos. Todos nós temos livros. E eu vi com muita alegria e satisfação no meu coração algumas irmãs da Liberdade adquirindo livros na consciência cristã. Isso encheu de alegria, de entusiasmo no meu coração. Nós temos livros, nós temos bíblias de todos os tamanhos, de todas as cores, de todas as linguagens, de todos os formatos, para todas as pessoas, de crianças até idosos. Nós temos uma gama vasta de estudos bíblicos na internet. Mas deixa eu dizer uma coisa. Nós temos um estudo bíblico na quinta-feira. Gratuito. Liberado para todas as congregações e juntamente com as congregações para a Igreja da Liberdade. Todos os irmãos são indesculpáveis diante de Deus para dizer, Senhor, eu não tive como estudar a tua palavra, eu não tive tempo para me aprofundar nos textos bíblicos. Nós somos indesculpáveis. Nós somos indesculpáveis. Quinta-feira, 19h30, nós temos uma série de estudos maravilhosos. Nós somos indesculpáveis. E não pense, não se engane que naquele grande dia Cristo não irá cobrar de você e de mim as nossas ausências, não somente nos estudos bíblicos, mas nos devocionais com a nossa família, viu? Não se engane. Eu encerro perguntando para a nossa reflexão durante toda essa semana. Será, irmãos, que nós temos remindo o tempo? Será que nós temos aproveitado as oportunidades que Deus nos dá para nos aprofundarmos na palavra do Senhor? Eu disse algo na minha aula do seminário, quinta-feira passada, aula de Antigo Testamento. E eu disse aos irmãos, aos alunos, meus irmãos, e eu queria deixar isso aqui para todos, meus irmãos, as coisas não tendem a melhorar, mas a piorar. Chegará para o nosso país perseguição. Chegará no nosso país a proibição de nos reunirmos presencialmente. Irão chegar até o nível de cortar as nossas redes sociais para que nós não venhamos a ter participação uns com os outros.
as coisas só tendem a piorar. Já acontece lá do outro lado do mundo. Coreia do Norte. É um dos países, é o país que está no topo da lista da janela 10/40. Se você ainda não conhece esse projeto missionário, procure no Google, janela 10/40, e você verá que o primeiro país há décadas é a Coreia do Norte. Lá é proibido, é terminantemente proibido andar com a Bíblia na mão, se reunir como cristãos. É punível de morte. Sabe o que ocorre? Segundo alguns, e eu encerro aqui agora. Segundo alguns, a maior igreja evangélica no mundo está reunida na Coreia do Norte. Aí você me pergunta, mas como? Lá não é proibido? É proibido. Há perseguição. Sabe onde eles se reúnem? No subsolo. Olha que coisa interessante. Há pessoas lá, há relatos de missionários que não têm uma folha daquilo que eu e você temos de sobra, as Escrituras. Muitos missionários não têm uma folha dessa palavra. Eles ficam com um versículo bíblico durante toda a semana. E eles guardam aquele versículo bíblico como se fosse a sua própria vida. E hoje nós temos inúmeras Bíblias, né? E nós não lemos. Que Deus possa ter falado, irmãos, aos nossos corações nessa noite. Que o Senhor possa ter exortado a igreja de Cristo nessa noite a sermos mais vigilantes, a sermos mais bíblicos, a sermos mais profundos na teologia verdadeira. Que o Senhor Deus continue abençoando essa UPH. Que o Senhor Deus continue nos abençoando, dando de sua graça, de sua misericórdia e de sua bondade. Eu agradeço o convite do amado irmão Clibanês, juntamente com o reverendo Saul. Estou muito feliz com os irmãos. Deus abençoe, irmãos, a todos, em nome de Jesus. Passo a palavra ao presbítero Jorge, que estará dando prosseguimento ao nosso culto nessa noite. Nós agradecemos ao nosso irmão Evanilson pela palavra exposta nessa noite, louvando a Deus, que Deus continue abençoando a sua vida, meu irmão, e usando para a glória dele. Nós vamos passar a palavra ao nosso presidente Clibanês, né, que fará também o uso da palavra antes do término do culto. Nosso irmão Clibanês. Então nós vamos passar para ele agora. Nosso irmão Clibanês. Boa noite a todos. Meus irmãos, é motivo de agradecimento, né? O que aconteceu esses dias, desde sábado, com o nosso irmão Josemar, hoje pela manhã com o nosso irmão Darquinho e hoje com o Evanilson, né? Eu costumo pensar da seguinte forma, irmãos. Deus deu o privilégio, né, de ter escolhido essas pessoas para que estivesse dedicando ao Sagrado Ministério. Não é fácil você passar 4 anos no seminário e todos os dias você está lendo a Sagrada Escritura, você está pesquisando no grego, no hebraico, olhando comentários bíblicos, né, para trazer um conteúdo igual a esse, né, quando nós temos de graça, né, agradecemos ao Senhor, né, por ter separado essas pessoas. Obrigado a Evanilson, certo, por ter aceito o nosso convite. Isso foi o primeiro encontro da UPH. Espero que seja um evento anual, né. Eu queria agradecer grandemente o pastor Saul, né, e ao conselho da igreja por ter confiado ao PH. Sabemos que a direção do púlpito da igreja é exclusivamente do pastor e havia a confiança dele, né? Venho a agradecer também ao irmão de Barra de Santa Rosa, né? O irmão Alexandre, que todos os dias
estava entrando em contato comigo no WhatsApp. Isso é muito importante. Foi uma coisa que eu aprendi com o pastor Davi essa semana. Muito obrigado, pastor Davi, pelo conselho que o senhor me deu. E tá falando com os preletores, né? Dizer que a igreja estava orando por eles, né? Se precisasse de alguma coisa. A atenção é muito bom. E eu agradeço pelos irmãos. A Josemar, a Jorge, a William, a Beguinha também, que sempre teve dando uma força aí. Perdoe se eu esqueci mais algum dos irmãos, né? Agradeço ao Senhor pelo tamanho misericórdia, né? Como pecador que sou, e ter misericórdia a cada dia de nossas vidas. Obrigado por você estar. Continua orando pela UPH, né? Isso é um evento que a gente começou em fevereiro a organizar, e por conta dessa pandemia aconteceu agora, mas prove ao Senhor. Obrigado a todos que desde ontem estão participando. E é isso, meu irmão. Eu peço a Jorge que, antes de terminar, o presbítero Gilmar, também, que vem ajudando muito, né, de entoar o moto da UPH. E obrigado a todos. Muito obrigado mesmo. Agradecido a Ivanês pelo seu esforço, né, pelo seu dedicação para que esse evento, né, tomasse essa proporção no qual nós ficamos muito gratos, e também esperamos também que esse tecido, as pessoas sejam edificadas, né, e posto também em prática tudo aquilo que nós ouvimos, tudo aquilo que foi explanado. Quando na mensagem, quando o Evanilson falou de algumas pessoas, e veio à mente algumas pessoas da nossa igreja, né? Inclusive estavam nos comentários, falando sobre teologia, sobre serviço, nós comentando, lembramos, né, que não está mais conosco, né, porque também foi falado das pessoas que estão conosco, os vivos, né, o Gilmar, e temos muitas pessoas da nossa igreja, né, que são verdadeiros heróis da fé, mas a gente não se esquece da nossa irmã Josenilda, porque a nossa irmã Josenilda não tinha, digamos assim, uma exposição teológica, bíblica, mas tinha um grande desempenho em servir. E eu sempre lembrava dela, com Josenilda, dizendo, eu só quero só servir a Deus. E sempre assíduas do culto. Então, a maior teologia da nossa irmã Josenilda, que não está mais conosco, era servir ao Senhor com dedicação. E também, por que não esquecer do irmão Presbiteriano, enfim, muitas pessoas que deixaram o seu exemplo, o seu legado aqui conosco. Eu quero só aproveitar e pedir licença ao pastor Saul, rapidamente, peço licença, pastor, para reforçar o aviso que o pastor Saul já tem feito, já faz no domingo anterior. Eu peço licença também para fazer esse apelo aqui, esse aviso. Desde o domingo anterior, o conselho do domingo anterior já foi decidido o retorno aos nossos cultos presenciais, né? Isso começando por Lagoa Seca. Isto em função do espaço físico que a igreja proporciona, também com os protocolos de saúde dentro dos padrões. Mas para essa realização dos cultos, é necessário, gente, de voluntários. Para que todos os protocolos sejam cumpridos e todas as normas estejam dentro da norma de saúde estabelecida pelos governos. Desde a equipe da recepção, da organização, da desinfecção, enfim, todas as outras partes, nós precisamos de pessoas que estão dispostas a trabalharem, a servirem, a estar junto conosco. E aqui eu quero fazer esse apelo também. Me desculpe usar mas eu faço especificamente também aos diáconos da nossa igreja. Eu sei que os diáconos, eu estou falando diácono tanto da Liberdade quanto das congregações, eu sei que vocês têm exercido suas tarefas com dedicação e zelo, com dedicação e muito zelo. A gente sabe
o esforço que vocês têm feito dentro das suas limitações. Mas eu faço esse apelo aqui, né, gente? Para que a gente possa estar na realização desse trabalho, que eu noto que tem muitas pessoas querendo esse trabalho, que sejam realizados de uma forma presencial. Mas nós não podemos, gente, estar fora de um parâmetro, porque algumas igrejas estão fazendo fora do parâmetro, fora dos protocolos. Ou seja, tem muitas igrejas realizando, vou usar a palavra, de uma certa forma, irresponsável, que pode causar danos de saúde às pessoas. E o nosso maior zelo é com todos da igreja. Então, nós decidimos, com melhor segurança, começar por Lagoa Seca. Eu sei que tem alguns irmãos que são do grupo de risco, nós entendemos alguns diáconos que estão no grupo de risco, nós entendemos que também alguns têm as dificuldades de estar em Lagoa Seca, mas, por outro lado, aqueles, eu faço apelo, aqueles que têm os seus veículos, que possam disponibilizar para o translato, para aquelas pessoas, para que a gente possa, gente, começar a fazer os nossos cultos presenciais, de uma certa forma, para que a gente possa começar por Lagoa Seca. Então, esse é o apelo que eu faço. Entre em contato com o Evanilson, entre em contato com o pastor Saul, tá bom? Para que a gente possa, gente, reunir, porque a gente precisa se reunir para que essas pessoas possam receber o treinamento necessário, adequado, para que a gente possa, gente, começar o nosso trabalho. Esse é o meu apelo, esse que eu faço. Me desculpa estar citando os irmãos, é porque a gente sabe que a ordem do culto, geralmente, é feito pelos diáconos, né? Então, eu faço mais apelo especificamente aos irmãos. Eu entendo todo o cuidado e o zelo que vocês têm, mas, por outro lado, eu faço esse apelo para nós viabilizarmos o nosso culto e estarmos no nosso trabalho. Vou passar a palavra ao pastor Saul, nesse momento, fazer as considerações e os avisos. Em seguida, nós passamos a palavra a Gilmar, que vai fazer, né, o moto cantado, com alegria também, que nós contamos com o Gilmar, né, já recuperado, já em plena disposição. Deus abençoe, Gilmar, na sua recuperação. Eu passo a palavra ao pastor Saul para os avisos, as considerações. Gilmar vai com moto e a bênção apostólica. Amém, irmãos. Primeiramente, queridos, eu gostaria de parabenizar ao PH pelo seu aniversário, na pessoa do seu presidente, nosso irmão Clibanês, que tão bem conduziu aí este seminário nesses dias. Parabenizamos ao PH, Clibanês, na sua pessoa. Lembramos também do irmão Luciano, né, irmã Josenildo, irmão Luciano, e o irmão Francisco, que também tiveram aí dedicação ao PH. Louvamos a Deus pela recuperação de Gilmar, que já está até cantando, né, desde ontem que ele canta aí, né, Clibanês? Então, acredito que já está totalmente recuperado, louvamos a Deus por isso. Também agradecemos a Deus pelas mensagens que ouvimos nesses 2 dias, desde o sábado com Josemar, pastor Darquinho, e agora o fechamento com o nosso irmão Evanilson. Então, parabéns aos irmãos, louvamos a Deus pela vida de vocês. Também ganhamos mais uma pessoa, Jorge, que vai ficar fazendo as gravações, né? O nosso irmão Elton, viu? É o chefe do estúdio agora para fazer as gravações, viu? Eu vi a gravação que ele fez do culto de ontem, muito boa. Eu não assisti toda ainda, porque vi agora já na hora antecedendo ao culto, mas muito bacana, ficou muito bem organizado, louvamos a Deus por mais essa habilidade que nós estamos somando agora, viu? E oficialmente, Jorge, já também nomeando aí ele chefe dos estúdios aí para providenciar as filmagens, né? Ótimo. Lembrando os avisos normais da igreja, irmãos,
nós teremos o culto de oração na terça-feira, às 19h30, que também está a cargo da UPH. Na próxima quinta-feira, nós teremos o nosso culto doutrinário, ainda dentro do estudo do breve catecismo. Vamos estar estudando o pecado, a sua segunda parte. Já estudamos a primeira parte e agora nós vamos estudar especificamente a pergunta de número 19, as consequências do pecado. Esse é o tema que vamos estudar na próxima quinta-feira. No domingo, nós teremos a escola dominical, às 9 horas da manhã, no molde normal. Nosso irmão Evanilson vai estar ensinando na escola dominical, na classe de adultos, às 9 horas. Vanusa vai estar na classe dos jovens, às 10 horas. E também permanece a programação, sob a coordenação de Caliene, via YouTube para as crianças, para que os pais possam continuar ministrando aos seus filhos. À noite, às 19h30, nós teremos o nosso culto normal e estará trazendo-nos a palavra do Divino Mestre, naquela ocasião, o pastor Davi. Finalmente, irmãos, Jorge já falou muito bem, então eu não vou me alongar a respeito dessa questão, mas é a intenção da igreja retornar aos cultos a partir do dia 6 de setembro. E estamos formando as equipes para trabalharem na estruturação, para que o trabalho venha a acontecer. Nós precisamos de equipes para pulverização e higienização da igreja após cada culto, conforme está no protocolo. Precisamos fazer a limpeza e higienização com álcool da bancada, onde os irmãos vão usar, e, enfim, cuidar da higienização de todos os irmãos, que é obrigatório na entrada do templo, e, claro, né, cuidar para que todo mundo esteja usando máscaras, entre outras coisas. E Jorge colocou com muita propriedade aí uma questão que é crucial. Nós precisamos treinar as equipes que vão trabalhar na manutenção do culto. Então, é importante a gente saber quem se prontifica. É claro que nós não vamos escalar ninguém. Nós estamos numa pandemia, não é? Então, não vamos impor a ninguém um trabalho que talvez você não possa executar. Então, estamos deixando os irmãos à vontade para se inscreverem, para que nós possamos incluir aqueles que se inscreverem na equipe de trabalho. Até agora, nós tivemos já nosso irmão Paulino, que se prontificou, e tivemos também nosso irmão Adeildo e a sua esposa Joelma, que também se prontificaram a fazer parte das equipes que vão cuidar desta fase. Essas eram as considerações. Louvamos a Deus porque os irmãos estão integrados, né? Os irmãos de Barra estão bem participativos, tenho observado, né? Louvamos a Deus pela vida dos irmãos. Enfim, queridos, queremos louvar a Deus pela vida de todos os que estiveram aqui conosco e rogar a Deus que continue nos abençoando, dando-nos uma semana de muita paz, tranquilidade e livrando-nos de todos os males que por aí estão. Então, que Deus abençoe a todos, queridos. A palavra está com Jorge para continuidade. Nós vamos passar a palavra ao nosso irmão Gilmar, que vai fazer o nosso moto cantado. Confiança em Jesus, entusiasmo na ação e união fraternal. Confiança em Jesus, entusiasmo na ação e união fraternal. Confiança em Jesus, entusiasmo na ação e união fraternal. Esse é o nosso moto
das nossas UPHs. Esse é o nosso moto, das nossas UPHs. Céu. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Amém. Sua declaração. Nós vamos receber a bênção apostólica agora com o pastor Saul e nós vamos finalizar o trabalho nesta noite. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, por tudo que tu nos concedeste neste dia. E agora, quando estamos, Senhor, iniciando uma nova semana, nós te rogamos que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno Pai, que as bênçãos, o poder e as consolações do Divino Espírito Santo esteja convosco, irmãos, com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe ricamente, de uma semana de muita paz e tranquilidade. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Uma excelente semana para todos.